virou pra mim e falou assim, pô, você leva jeito, hein, cara, pra falar assim, né? Você se expressa bem. Eu falei, ó, preciso te contar uma coisa. Aí ele, o quê? Eu sou super introvertido. Eu vejo o candidato como um todo. Vai vir lá a requisição. Mas eu vou olhar como um todo. Eu não Exato. vou olhar piamente ali, atendendo os seus requisitos, não. Se tem potencial, ele vai pegar na entrevista. E as pessoas com as quais você se relacionou durante todos esses anos continuam na empresa de onde você saiu. E por mais que elas queiram te ajudar, o alcance delas é limitado. Então você tem que ampliar a sua rede. Olá, pessoal. Hoje, aqui no Além do RH, vamos falar sobre tecnologia e gestão de pessoas com uma pessoa que é expert na área, que eu conheço há uns 7 anos, mais ou menos. Veio fazer parte da minha vida, contudo, profissional. A gente troca várias figurinhas. E agora você também vai conhecer um pouquinho das figurinhas que a gente troca. No episódio da Samara, a gente falou que a gente era um trio. Ah, é? Olha É, aí. e aí, lógico que eu tinha que chamar o integrante que estava faltando naquele podcast. Hoje a gente vai fazer um podcast em trio aqui, tá bom? Perfeito. Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho do William Ailaro. Muito obrigada por estar aqui comigo. Você sabe que a gente virou parceiro aí, com o tempo, Verdade. esses 7 anos. Um monte de figurinha, a gente troca. Perfeito. Alegria e tristeza ou não? Lu, eu queria te agradecer esse convite. E com certeza, a primeira vez que você me falou sobre esse projeto maravilhoso que você tem construído aí Isso. dentro da Motivale, eu falei, eu quero estar nesse projeto com você, porque você é uma profissional que eu admiro bastante e te agradeço a mútuo. esse convite de estar nessa conversa gostosa que nós vamos ter aqui, né? Você vai ter que falar, não pode Bora. esconder nada, não. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui um objeto. É o primeiro convidado que eu trouxe um objeto. Ah, é? É. Olha só. Eu gosto de fazer várias coisas, assim. RH, né? Você sabe. E objeto combina comigo, que eu sou formado em engenharia, vamos falar de objetos. De objeto? Olha aí. Se tiver que fazer alguma conta, eu vou puxar a calculadora aqui. Conta não. Então tá bom. Essa parte aí eu não gosto muito. Eu trouxe isso aqui. Olha O que só. te remete isso aqui? Que legal, hein? Quero que você conta pro pessoal o que te remete isso, né? Se apresenta, lógico, o pessoal quer te Claro, conhecer. claro. Quem é o William Pessoa, primeiro. Perfeito. né? Mas isso daqui tem uma história entre a gente, não sei Tem. se você lembra. Tem uma Que história. a gente resgatou muito depois, né? Exatamente. Então vamos lá, né? Bom, eu me chamo William, mas muita gente me chama de Will. E eu Isso. adoro que me chamem de Will. Isso. Né? Então, quem estiver nos assistindo, quiser falar Will, não tem problema nenhum. Podem me chamar de Will. E eu carrego em mim traços de uma criança curiosa, Olha. carrego um adolescente introvertido e um adulto que valoriza tempos de solitude. Olha, isso é muito. E quando esses três, e quando esses três resolvem conversar, eles colocam em mim e eu consigo me doar para as pessoas o meu melhor. E o que é o meu melhor? Eu acredito que todos têm um potencial e eu gosto de parar para ouvir as histórias das pessoas e poder de alguma forma ajudá-las, né, a ter insights ou ter resposta para os problemas que elas têm. Né? Então eu sou um excelente ombro amigo para virem até a mim, conversarem sobre os seus projetos. Bom, gente! Papo bom. Né? E esse livro aí, Lu, se você me permite contar um pouquinho da história de gestão de pessoas, esse livro, na verdade, nasceu de uma conversa, igual que nós estamos tendo aqui. Né? Eu, em 2006, tomei a decisão de fazer um MBA em gestão de pessoas, na Fundação Getúlio Vargas, e ao terminar o MBA, eu e mais alguns amigos que não éramos da área de RH, mas estávamos migrando para a área de RH, né, numa conversa falamos, por que a gente não lança um livro? Né? E aí, naquela ideia, primeiro, um olhava para a cara do outro, mas um livro, a gente nunca escreveu livro assim, né? Um livro técnico, assim? né? Não, mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a área gestão de pessoas, porque nós somos profissionais que estamos ingressando nessa área de gestão de pessoas, embora a gente goste e já tenha feito alguns trabalhos, mas nós não nascemos na área de gestão de pessoas e temos interesse em ir. E aqui nesse livro tem uma curiosidade, por que ele chama, né, uma visão multidisciplinar. Porque ela tem a visão de um engenheiro, né, eu tenho a visão de um financista, tenho a visão de um advogado, de um psicólogo
né, e de uma profissional de marketing. Né? Então, como que você junta grupos tão distintos e multidisciplinares para falar de gestão de pessoas? E cada um deles, e aí eu fui o organizador dessa obra, né, e na época a editora da Strong fez o trabalho de edição. Nós tivemos uma participação muito interessante nesse livro, porque toda a verba da aquisição desse livro pelas pessoas foi doada para uma instituição de caridade. Muito bom. Então nós fizemos um trabalho completo. A gente falou, olha, de ponta a ponta, nós nos desenvolvemos como pessoas ao escrever um livro como esse, demos um pouco da nossa orientação, da nossa história, compartilhamos com outras pessoas que compraram esse livro e ainda, né, uma atividade de responsabilidade social no final, né, ao doar a quantia adquirida com a venda desse livro. Então essa foi uma história bem interessante desse livro. E eu tenho um livro autografado ainda pela pessoa e por todos, né, na verdade, da época. Isso, aqui, isso. Ó, não, a sua letra aqui é essa, né? Essa aqui. Luciane, sucesso sempre. Sucesso nem me conhecia. Sempre. Né? E a gente foi no evento lá foi da divulgação, né? Acho que foi até um grupo de RH que convidou a gente na época, que eu participava de vários grupos de RH naquela época. E aí eu adquiri o livro lá e ainda autografado ainda, né? E aí, com o tempo, minha pessoa, o que aconteceu? A gente acabou se cruzando aí em outro momento na vida empreendedora, né? Que a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Tá bom? E aí, no final, depois, eu fui ligando os pontos e falei, nossa, eu já conheci o William, na verdade, né? E as pessoas sempre falavam, né? Da Luciane para o William e do William para a Luciane. Exato. E a gente nunca tinha sentado até um dia que a gente sentou e aí nunca mais a gente deixou de conversar, né? Sobre os desafios da gestão de pessoa, do empreendedorismo e de tudo mais, né? Que é muito importante. E Lu, eu lembro até quase da frase toda que quando nós nos reunimos, você falou assim, eu tenho o seu livro. Isso. E aí eu parei, fiquei pensando, falei assim, você tem o meu livro? Aí eu fui no lançamento do seu livro, aí eu, nossa, mas verdade. Sério? E aí você tirou o livro e falou, olha, tá aqui. Aí eu falei, olha, eu dei foto para você, que tinha lá no... E eu acredito muito, né, que o mundo, além de ele ser pequeno, ele conecta as pessoas que precisam estar conectadas para um bem maior. Verdade. Né? E muito, muito bom essa junção, né? A gente tinha que se encontrar em algum momento. Ou não foi na FGV, foi depois através de uma pessoa. Né? E a gente continuou. Aí depois teve outro cliente que nos uniu de novo, né? E a gente conheceu outras pessoas em comum por conta disso. O mundo é uma loucura, né? Mas me fala um pouquinho o que o William gosta de fazer. Eu sei um monte de coisa aí, mas queria que você falasse pro pessoal, conhecer um pouquinho o William o pessoal dele, né? Os curiosos. A gente é curioso, né? A gente quer saber da pessoa também. Eu gosto de... O que eu gosto de fazer, né? Na verdade, o que me faz todo dia acordar de manhã. Basicamente, assim, eu saber que eu estou conseguindo levar para as pessoas uma positividade no trabalho que elas fazem, que elas consigam trabalhar o melhor delas no dia a dia. E eu trabalho muito com a perspectiva, e essa é uma perspectiva que eu venho desenvolvendo após completar os 50 anos, né? Agora eu estou quase nos 51, de ter uma vida mais contemplativa. E essa vida contemplativa veio um pouco mais, né, quando eu contei a história dos 3 que conversam dentro de mim, né, eles foram ganhando ao longo do tempo também experiência, os 3. Com certeza. Né? E hoje essa vida contemplativa é muito você pode estar num problema na sua empresa, você pode passar por uma situação difícil na sua família, mas tire um tempo para pensar por conta própria e um tempo para você. Né? Olha com um pouco mais de calma e com um pouco mais de tranquilidade, porque hoje, com todos os aparatos tecnológicos que a gente tem e com toda a pressão por produtividade, por entregas, muitas vezes a gente entra no piloto automático. Isso. Né? E quando a gente entra no piloto automático, a gente corre o risco de perder a nossa capacidade de pensar por conta própria. Né? Porque você quer automatizar tanto, né? E quem automatiza bem são as máquinas. Verdade. O ser humano não foi feito para automatizar. O ser humano foi feito para criação, foi feito para amar, foi feito para construir coisas. E isso demanda tempo, demanda você observar,
né? Se observar, né? Se Também observar também, é né? um exercício isso. E a gente, nessa vida maluca que a gente tem, de tantas coisas que muitas vezes a gente coloca na nossa lista, né? Eu falo assim, que quando você acorda de manhã e você olha para a sua lista, né, de coisas a fazer, e chega no final do dia você olha, cumpri tudo, que maravilha, cuidado, né? Cuidado. Talvez esse cumprir tudo não seja mais do que uma lista simples de coisas que você fez, mas que não teve nenhum significado grande para você. O ser humano é feito, né, foi constituído e é para isso, para fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias. E não é papo de coach, não. É Isso não é verdade, papo o de coach coach. aqui na minha frente. Isso não Mas é ele papo... é um ótimo coach, assim. Muito obrigado. Viu? Isso não é papo de coach, Não, não. não é não. É realmente... É a realidade. É realidade. Né? E aí eu queria ver com você, já vamos falar, você falou da engenharia, né? Uhum. Vou trazer alguns engenheiros aqui que têm, né, vários caminhos aí diferentes, mas é legal ver, né, que uma área tão técnica, tradicional, né, tem outras possibilidades também. Tem possibilidades. Vamos falar um pouquinho aí da carreira, então, engenheiro elétrico, gestão de pessoas, como isso se cruzou, como isso aconteceu. Né? Pois é, todo mundo me pergunta, né, o que deu em você de sair né, da engenharia, né, elétrica e ir para a área de gestão de pessoas, né? Eu posso falar de transição de carreira, né? Acho que esse é um assunto que eu gosto de falar, porque ou ele é mal explorado, né? Porque tem muitas pessoas que confundem mudança de emprego com transição de carreira. São coisas bem diferentes. Não significa que você um dia é um analista financeiro, depois virou um vendedor e aí foi... Não, isso você está mudando de emprego. Cuidado. Transição de carreira, ela exige tempo, ela exige testes, ela exige você se provar em algumas situações que você vai vivenciar quando você estiver nessa nova carreira. E como é que eu fui parar em gestão de pessoas? Tem uma coisa que eu gosto bastante e que eu levo para a minha vida e eu compartilho nas minhas conversas, que é: fique atento às oportunidades que vão aparecer. Mas o atento não é aquele atento ansioso, desesperado, né? Com tantos cursos. Eu preciso fazer curso A, curso disso, curso daquilo. Né? Que curso que eu preciso fazer? Não, calma. Né? Atente primeiro às oportunidades. Eu falo que eu nunca imaginei, né, há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás, em fazer um MBA em gestão de pessoas. É isso. Não. Né? Na verdade, eu tomei a decisão de fazer o MBA em gestão de pessoas quando eu já estava quase com uma oportunidade muito forte na minha frente de ir para a área de gestão de pessoas. Mas vamos voltar um pouco ali na engenharia. Primeiro, por que eu fui fazer engenharia? Isso. Bom, eu sou aqui da região, sou de uma família de metalúrgicos e naturalmente, e aí eu sempre também levo na minha fala que você vai ter uma inspiração, independentemente do grau que ela seja, da sua família. Porque você nasceu ali no meio. Então, eu ia nos almoços de família aos finais de semana, e o que eu escutava? Né, falar sobre a mecânica, sobre a máquina, sobre a pneumática, sobre... Estava envolvido nesse mundo. Então, natural, o que eu fiz? Eu fiz uma escola técnica, né, e da escola técnica fui fazer engenharia. Embora, né, e aí vamos falar sobre testes vocacionais também, testes vocacionais apontavam que eu iria ser advogado. Olha... Né? E aí eu falo, advogado, mas eu não gosto desse negócio de ficar lendo, eu quero algo mais criativo, eu quero... Né? Não me entendo errado que eu falo que advogado não é criativo, mas todos têm os seus processos para seguir. E aí eu fui fazer engenharia, e da engenharia fui fazer estágio em empresas de fato de engenharia. Chegou a exercer? Cheguei a exercer a engenharia elétrica e era muito engraçado, e aí eu vou contar aqui uma historinha, e eu sou da década de 90, quando eu comecei a profissão. Nós recebíamos chamadas num aparelhinho chamado pager, né, que chegava ali, né, a emergência, e você tinha que pegar o telefone e ligar para entender o que era essa emergência e acessar remotamente a central do cliente. E fazendo tudo isso, né, eu estava ali desenvolvendo meu papel como engenheiro que dava suporte para os técnicos que ficavam nas plantas das empresas que a gente atendia. O tempo foi passando,
um dos diretores mudou de área, fez o convite para eu ir com ele para essa área. E o que ele queria? Ele queria uma pessoa que já não fosse trabalhar na engenharia, que fosse trabalhar no marketing de produtos. O que era o marketing de produtos? Bom, precisava ter uma cabeça de engenheiro, né? Um engenheiro lá no marketing de produtos que faria o quê? Faria a tradução técnica de toda a documentação para uma argumentação de vendas. Uau! E aí precisava alguém para fazer essa tradução, para Sim. simplificar o linguajar técnico. Falar, olha, então isso aqui é a peça ABC, você, para vender, precisa falar de uma outra forma. E eu comecei a fazer esses materiais. Tá. E aí, um belo dia, né, eu falo que as oportunidades surgem, a pessoa que iria fazer a apresentação, e eu lembro disso, isso foi ali por volta dos primeiros meses do ano 2000, a pessoa que iria fazer a apresentação não foi, teve um problema tal, e essa apresentação era no Rio de Janeiro. E eu fui viajar para o Rio de Janeiro, né, era uma das minhas primeiras viagens profissionais de avião. Né, fui lá para o Rio de Janeiro, num cliente super importante para a empresa, tremendo, né? Falei, pô, mas como é que eu vou apresentar? Eu nunca fui. O cara não vai e eu sou, né? Mas eu fui escolhido. Fui lá. Era a oportunidade que eu tinha. Vamos aproveitar essa oportunidade. Da melhor forma possível. Com medo, mas foi assim mesmo, né? Assim mesmo. Importante. A gente tem que fazer essas coisas, né? Tem que fazer essa coisa. Se arriscar. Tem que usar a virtude da coragem. Isso. Né? E vamos em cima, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí fiz a apresentação. E sabe quando você sai da apresentação? Olha, é mais fácil do que eu imaginava. Foi até que bem. Né? E aí eu voltei para São Paulo. Na semana seguinte, o cliente ligou, queria mais informações, ficou feliz da vida com a apresentação. Deu certo. E aí a pessoa que não pôde ir naquela oportunidade me agradeceu, virou para mim e falou assim, você leva jeito, hein, cara, para falar assim, né? Você se expressa bem. Eu falei, preciso te contar uma coisa. Aí ele, o quê? Cara, eu sou super introvertido. Imagina se fosse extrovertido. Aí, essa pessoa parou, olhou para mim e falou assim, você? Introvertido? Assim, você não sabe que eu cheguei em casa, passei 3 dias sem querer ver ninguém na minha frente, porque com todo aquele pessoal lá, né? E aí foi. E aí eu comecei a fazer mais apresentações, e eu comecei, nesta área, a olhar mais essas traduções e começar a pensar um pouco com a cabeça do cliente que estava lá. Era uma época que ninguém falava hoje se fala em customer centricity, né? O cliente no centro. Naquela época estava nascendo esse conceito. E aí eu comecei a visitar os clientes e antes de fazer as apresentações eu ficava perguntando, né, para o cliente. Então eu visitava redes de varejo, ia nas lojas, às vezes até de final de semana, né, ia nas lojas e perguntava... Cliente oculto. Né, cliente oculto. Aí esse produto, como que é, né, da empresa que eu trabalhava, né, como é que é? E isso eu fui ganhando uma competência que era entender que a pessoa que estivesse naquele ponto de venda deveria entender não só do produto, mas do cliente também. Porque não adiantava entender do produto. Ele deveria saber que no hipermercado a maior decisão de compra vem da mulher e não do homem, né, para o produto que a gente vendia. Entendi. E a gente fazia um material voltado para o homem. Eu falava assim, poxa, mas está errado. Porque não é o homem que vai decidir a compra aqui. É a mulher. Então temos que mudar a linguagem do material. Aí a profissional de marketing olhou para mim e falou assim, gostei, hein? Olha, eu vou te chamar o seguinte, toda vez que tiver um processo de seleção, olha aí o RH aparecendo na minha vida, toda vez que tiver um processo de seleção de promotores de venda, eu vou te convidar. Tá. Aí o que eu vou fazer? Processo de seleção? Eu sou engenheiro, caramba! Eu sou engenheiro. Não, você faz umas perguntas e tal de cliente, né? Sim. Vai indo. E aí, como todo bom engenheiro, eu comecei a estruturar, né, um caderno de perguntas. Imagina, eu lá digitando, pergunta tal, tem que ser essa chave assim. E aí eu comecei a criar as hipóteses, se responder tanto, é tantos pontos. Eu sou engenharia, seu favor. Aí começou a engenharia a aparecer. E aí, feito isso, passou mais um tempo, eu comecei a entender, localmente já não era mais o suficiente para mim. Eu comecei a levar conversas com a gerente de marketing na época e o gerente de vendas para entender o perfil de cada região. E eles falaram assim, Will, você tem oportunidade para viajar? Eu falei, tenho. Nós vamos te mandar pelo Brasil então. Aí eu olhei e falei assim, bom, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio. Eu lembro que teve um ano que eu passei mais tempo fora de São Paulo do que em São Paulo, viajando e visitando os lugares.
Aí fui conhecer a cultura das pessoas, do povo, e aí eu entendi que para se vender no Nordeste era diferente de vender no Sudeste, diferente para vender no Norte, porque eram outros valores e a forma como a sociedade local se comporta é diferente, você tem que respeitar as culturas locais, inclusive para vender o seu produto. Sim. Então, quem é empreendedor e quer atuar no Brasil inteiro, tem que entender que a forma que ele vende em São Paulo é diferente da forma que ele vai vender. Tem que conhecer o Brasil primeiro, né? Tem que conhecer Depois o Brasil. Conhece o exterior. Isso. Né? E aí eu comecei então participar cada vez mais dos processos de seleção. E aí eu olhava para um vendedor ou para um promotor e começava a perceber que ele tinha características de liderança que para mim era, bom, o que era, na época eu não tinha ainda estudado sobre liderança, era alguém que também falasse bem e se preocupasse um pouco com as pessoas que trabalhasse com eles. E aí eu comecei a apontar, falei, olha, por que a gente não põe essa pessoa como supervisor de vendas daquela região? Olha. Bom, feito isso, finalzinho de 2005, meu chefe me chama e fala assim, olha, Will, tem um convite para você. Aí eu falei, o que é? Eu quero que você vá conversar com a pessoa na época, que era a vice-presidente de RH da empresa. Eu quero que você vá conversar com ela, porque ela está montando um grupo. Eu também não entendi muito bem o que é. Essa história está até nesse livro. Que é um negócio para trabalhar com business partner e tal. Eu não sei o que é. Né? Aí eu virei, na minha maior simplicidade, e eu sou super autêntico, eu virei, mas esses caras do RH não ficam só fazendo folha de pagamento? Aí ele falou, não. Então você foi bem legal, né? Falou que é folha de pagamento. Tem gente que fala que é abraçar a árvore, Abraçar a árvore, olha. Você olha, tá bem legal. Não, né? Eu falei, poxa, mas folha? Ele falou, não tem nada a ver com folha de pagamento, fica tranquilo, né? Não, porque folha não é o que eu gostaria de fazer para começar numa área nova, né? Ele falou, não, você vai lá e vê o que é, e depois você volta, mas é um convite que você vai gostar. Bom, enfim, eu me vi em janeiro de 2006, né? Então já fazem aí 14 anos, né? 18 anos nessa história. 2006. Né? 18? É verdade. 18 anos. E aí eu fui lá e aí ele falou assim para mim, olha, quando eu voltei, né, falei para ele, eu falei assim, olha, cara, gostei da ideia. O único problema é que eu vou ter que ter 2 chefes por enquanto, vou me responder. Vou continuar me reportando a você aqui e vou me reportar para uma pessoa do RH, porque qual que era a ideia? A ideia era ter pessoas da área de negócio que conhecesse o negócio, olhasse para os processos de RH e entendesse se esses processos de RH eram aplicáveis à área de negócio. Por exemplo, a empresa era uma multinacional na época, e aí isso eu posso falar porque eu me orgulho bastante dessa história, que foi a Siemens. Eu fiquei quase 13 anos na Siemens. E eles tinham, então, a preocupação que era, será que a nossa remuneração variável, que a gente aplica para o grupo todo, para essa unidade de negócio, ela é válida? Que é o mesmo conceito que você fez com os clientes. Isso. De conhecer, né, cada estado. Aí, será que o nosso treinamento de líderes que a gente aplica para toda a empresa, para essa área, é aplicável? Muito então, bacana. eu fazia esses estudos para eles e falava, olha, aqui funciona, aqui não funciona. E foi aí que eu fui buscar fazer o MBA em gestão de pessoas. E aí a carreira deslanchou, porque em 2006 o programa deu super certo, né? Eu fiquei como business partner até sair da Siemens e consegui levar para a Siemens, inclusive, o estudo que eu estava aplicando no MBA. Entendi. E esse projeto que era o mapeamento... Na prática. E esse projeto que era o mapeamento de competências, que era o nosso TCC, entrou, inclusive, para 2007 como o melhor projeto dos MBAs de gestão de pessoas. Olha, que bacana. E está num livro da FGV. Tem mais um, além desse? Tem. Quem tiver a oportunidade de ir na biblioteca da FGV, procurar os melhores MBAs de 2007, vai encontrar o projeto de mapeamento de competências que nós fizemos na época na Siemens. E para esta área, porque era justamente para tomar todas essas decisões que eu comentei agora há pouco, a gente precisaria primeiro mapear as competências, para entender onde é que a gente estava, né, qual era o mapa que a gente tinha de competências para poder aplicar tudo isso. Vocês já abordavam as competências, né? Exatamente. E tem empresas que ainda até hoje não chegou nesse patamar. Tá gatinhando, nem sabe, nem acredita, né? Infelizmente, né? Então, é um assunto já em prática há muito tempo, né? Porém, as empresas
tem que olhar mais para isso, né? Você Isso. estudou, você aplicou e você sabe como isso é importante, as competências dentro das organizações, né? Para os cargos, tudo certinho. Exato. E Lu, eu vou te falar, Fantástico isso, hein? eu vou te falar mais importante, né? Você falou de competências, né? Que as empresas Uhum. estão na sua aurora da definição de competências, né? Porque ainda Isso, tem muito a ainda. evoluir. Junto com competências, não se pode esquecer das crenças que são fundamentais para Uhum. você dar base e pistas para essas competências. Durante o ano de 2009, né, entre o final de 2009 até 2010, né, quando eu saí da Siemens, eu saí porque eu queria fazer meu mestrado na área de educação e levar esse conceito de competências. E durante um tempo, eu trabalhei numa empresa, né, como prestando serviço para uma empresa, e justamente ali a grande preocupação era mapeamento de competências, porque também eles estavam pensando em implantar isso, era uma empresa de moda, né? Uhum. E para implantar as competências, a gente chegou num momento onde nós começamos a falar assim, mas espera aí, mas e as crenças? Né? No que o nosso pessoal acredita? Isso. Vamos falar em performance, tá? Mas eles, para chegar na performance que nós gostaríamos de ter, quais são as crenças que essas pessoas acreditam e quais são as crenças que a nossa empresa pode colocar como um produto de todas essas pessoas. Porque cada um de nós tem uma crença. Verdade, né, diferente. que é diferente. E como é que a gente faz isso olhando para a empresa como um todo? Né? Então, primeiro nós fizemos todo um trabalho também de definição de crenças para entender o que era. Legal. E isso lá em 2010. Então. Né? E deu super certo. Né? E aí depois, né, dessa experiência, eu fui convidado para ser gerente de RH de um call center, que é outra história, né, super interessante. E aí largou de vez a engenharia, Aí né? acabou a Nesse engenharia. tempo acabou. Aí já não era. tinha mais a engenharia, aí fui para o call Ela está em center. você, mas ela não está com você. Exatamente, exatamente. Não é verdade? Você, É. com certeza você utiliza ela muito no Sim, seu dia a dia, sim, porém agora mais voltado com olhar para as pessoas. exato, exato. Então é maravilhoso, eu acho incrível quando as pessoas têm essa transição de carreira. E bem consciente, né? Consciente. Consciente de que realmente sou capaz de fazer o meu melhor, que é o mais Isso, importante, né? Isso. Eu sou apaixonada pela história, então. E aí, no meio de tudo isso, do CLT da vida, né? Eu também te conheci no momento ainda. Aqui você estava empregado, tudo bem, Aham. né? Mas quando a gente se reencontrou, você já estava empreendendo. E aí a Isso. gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Bora, Empreender em gestão de pessoas. As alegrias e as tristezas que a gente compartilha, né? Porque eu ainda estou nesse empreendedorismo. Você deixou, a gente vai falar sobre isso também. Aham. Né? Mas me fala aí, o que te levou a empreender? O que te deu lá naquele momento que você fala, agora eu vou abrir a minha empresa e eu Legal. vou levar isso para o mundo? Legal. Esse é um momento muito bacana da minha vida e que eu levo, né, comigo dessa experiência, porque depois de viver tanto tempo, né, e aí teve a experiência do call center, depois eu fui para uma outra multinacional Sim. alemã, fiquei um tempo lá, foram 6 anos praticamente, e aí depois chegou um certo momento que eu não estava mais conectado com aquela realidade, e foi assim, super interessante o meu processo de saída lá, porque chega um momento que você fala, olha, eu quero dar um tempo em tudo isso, eu quero testar coisas novas, né, e eu tenho mais recentemente contato com outras pessoas que tomaram essa decisão e eu super encorajo. Né? Então, se a pessoa está dentro de uma empresa, mas percebe que já não está mais naquele momento dela e quer tentar uma vida sendo empreendedor, na área que mais gosta, ouse, tente Sim, fazer isso. com certeza. Vale muito a pena, porque você vai aprender muito. E aí, naquela época, isso eu estou falando de junho de 2018, falei, olha, tá bom, mas o que eu vou fazer? Né? Porque aí vem a primeira coisa, tá bom, olha, eu sei fazer tudo, né? Na empresa, tá, mas agora eu estou sozinho. E tem uma coisa que muda, né? O paradigma muda porque quando você está numa empresa, as pessoas te conhecem, é o Will da tal empresa. Isso. E quando você sai da empresa, você é só o Will. Percebe a mudança? Né? E os primeiros meses são super desafiador. Por quê? Você vai vivenciar uma situação que você tem que estar muito preparado
e consciente de que isto vai acontecer com você. Porque Uhum. você não é mais o Will daquela empresa a qual você representava até então. Né? No seu crachá, no seu cartão de visita, né? Nos seus produtos. Né? Hoje, a empresa que eu trabalho, eu tenho ela até no meu celular. Né? Quando eu abro, as pessoas falam, olha, você tem o protetor de tela da empresa que você trabalha? Eu falei, tenho, porque eu me orgulho muito da Sim. empresa que eu estou hoje, do momento que eu estou da minha vida, da minha carreira, eu me orgulho demais. Então, eu tenho que levar a marca. Uhum. Mas quando você sai para ser empreendedor, é só você. A marca é você. E aí, você também tem que ter a consciência de que talvez a sua rede de apoio não era tão grande assim. Por quê? Óbvio, né? E não adianta jogar pedra no universo. Tá? Eu falo assim, olha, a culpa é... Não tem culpa Não, ninguém nessa não. história. Né? Volta e entenda, né, que as pessoas com as quais você se relacionou durante todos esses anos continuam na empresa de onde você saiu. E por Uhum. mais que elas queiram te ajudar, o alcance delas é limitado. Sim. Então você tem que ampliar a sua rede. Isso. Sempre. Né? Conhecer pessoas novas, porque talvez naquele momento você não precise delas, né? Ou não tenha uma afinidade ou um contato tão relevante para se fazer um negócio, mas lá na frente vai ter. Então, quando eu saí, eu falei assim, bom, com quem eu vou entrar em contato? Com algumas pessoas que estavam já na área, empreendendo, que já tinham também as suas empresas consolidadas. E eu vou lá, vou bater primeiro na porta destas pessoas. Eu falo assim, olha, eu sei fazer isso. Encaixa aí no teu portfólio? Poxa, encaixa. Porque era uma forma de eu também começar a desenhar O formato junto da sua consultoria. o formato da minha consultoria. Isso Porque mesmo. talvez as pessoas acabem desenhando algumas coisas quando saem para uma iniciativa como essa, sem ter esse momento de testar o seu produto com outras empresas que já estão rodando há mais tempo. Sim. E aí ela acaba olhando e fala assim, nossa, mas eu não fechei nenhum contrato, nossa, mas eu não consegui nenhum cliente. Calma que vai chegar lá. Mas isso eu vejo assim no meu universo. Né? Porque eu saí também do CLT, fui empreender, aí eu empreendi antes que você, tá bom? Em julho de 2017, a minha Olha aí, data. Né? olha aí. Então, quando a gente se encontrou, a gente já tinha um ano já, né? Praticamente, né? Você já estava... Você abriu a sua, tem um ano de diferença, praticamente. E no universo corporativo, né? Como eu tinha essa possibilidade de ter outros clientes, um apoio para eles, eu consegui fazer uma rede. Perfeito. Né? E uma rede, assim, eu não era só o RH, eu saía para o mundo. Olha só. Então, eu já gostava de rodada de negócios, de eventos de empresários. Então, o meu conceito veio não ficar ali na caixinha, com aquelas pessoas só de RH. Porque, assim, RH não é o meu público, eu sempre te falo isso. Né? Quem me contrata são as empresas, os empresários. Isso. RH, só se eu estiver com uma dor, ali não estou conseguindo fazer, até ele vai conseguir. Né? Mas eu sinto exatamente isso, né? Que talvez eu já tinha... Eu tenho contatos até hoje com pessoas que vão vir aqui, que é da época que eu era CLT. Olha. Entendeu? E aí continuou, né? Então, já teve gente aqui que a gente trouxe, né? Eu levava para as empresas primeiro, e depois que eu não tive a Motivale, eu trouxe elas também para fazer parte das nossas parcerias. Perfeito, Né? Então... perfeito. Deu certo por conta disso. Eu tô vendo você falar que você sentiu essa falta, né? E realmente, empreender, todo mundo fala, não é fácil, é possível. É né? possível, é não, possível. Mas não é fácil, é uma jornadinha, gente, né? A gente sabe que é isso, né? Mas naquele momento, assim, eu adorava o seu portfólio. Eram coisas incríveis, voltado para liderança. Era. Um conhecimento maravilhoso, né? Uma troca, mas o que deixou você mais triste no empreendedorismo? Então, vamos falar assim das alegrias e das tristezas. Perfeito. O que você acha, assim, que a pessoa tem que pensar, né? Além dessa rede de apoio que você já entregou, né? Antes de colocar o pezinho lá no empreendedorismo, vamos falar de gestão de pessoas mesmo, em RH, que é a nossa praia, né? Eu posso trazer aqui que um dos fatores que eu vi de muita importância no meu negócio, né, quando eu comecei nessa jornada empreendedora, coloque e faça muito bem um item do seu portfólio. E eu tinha uma coisa muito boa, que era a preparação, né, era um treinamento chamado liderança baseado no coaching, que era transformar o líder
até então operacional, né, um especialista ou então um analista sênior, sentar numa cadeira de liderança pela primeira vez na vida. E agora, o que eu faço? Então, eu era muito bom nisso, né, e acho que ainda sou, depois de, né, já de... Sim. E eu comecei a bater na porta das empresas levando essa proposta. Falando, olha, né, vamos trabalhar essa galera aí que tem potencial para um dia sentar numa cadeira de liderança, né, ou já está, né, ou já está na cadeira de liderança, e vamos treinar essa galera. Né? Tem aqui uma formação bacana, eu entro, começo a fazer esse treinamento, e depois, né, conforme for andando esse projeto e for avaliando, eu posso ajudar o RH a fazer um mapa de sucessão, um mapa de talentos, porque eram outras coisas que não estavam no primeiro momento no meu portfólio, mas eu sabia fazer. Né? Só que se eu já me lançasse com todo esse portfólio, talvez eu chegaria numa empresa onde ela olhasse e falasse, nossa, mas tem muita coisa aí. Né? Mas o que de fato você faz? Eu falei, Ele se assusta um pouco, né? Ele se assusta um pouco. Eu também acho. Então eu chegava e falava, olha, eu tenho este projeto aqui, e eu chamava de projeto, não chamava de produto, né? Porque primeiro eu quero conversar com as lideranças, quero bater um papo com o RH, quero bater um papo com o diretor da área. E eu lembro que eu entrei num projeto, né, através de uma pessoa da minha rede de apoio, que ela falou exatamente o seguinte para mim, ela falou assim, olha, Winnie, eu estou com esse cliente já faz quase 10 anos, mas tem algo que eles têm uma necessidade e eu não consigo fazer. Ah, legal. Você consegue. Aí eu, tá bom, me apresente esse cliente. E era uma empresa gigantesca do ramo da saúde. Tá. Né? E eu, quando ela me falou o nome, sabe quando você olha assim e fala assim, será que eu dou conta? Vou encarar esse negócio aí. Né? E eu, Lu, eu não sabia nada do entorno dessa empresa e como é que eu iria chegar lá, porque não era um simples treinamento. Né? Então era um projeto de 1 ano de ajudar os principais executivos da companhia, que recente a companhia tinha aberto capital na bolsa, e aí estava aquele rebuliço. Né? Furdunço. Abre o capital na bolsa e muitas demandas e lideranças que eram basicamente muito técnicas, tendo que tomar decisões mais executivas. Né? E eu falei, olha, eu gosto de conversar com esse público aí, eu vou encarar sim esse projeto de 1 ano. E aí eu fui assim, bom, primeira coisa, né, que quem me contratou da empresa falou assim, só que esse treinamento que você vai dar, né, essa formação, sei lá como você vai chamar, não pode ser aqui dentro. Aí eu, não pode ser aqui dentro? Não, porque veja, né, o ambiente aqui, a gente queria tirar eles daqui, porque é melhor, né, eles saem daqui, senão eles ficam aqui, ficam olhando e-mail, ficam olhando... Não. Ficam trabalhando. Né? E a primeira pergunta que a pessoa que estava ali me avaliando, né, como potencial provedor de serviço, falou assim, você tem escritório aonde? Aí eu baixei a cabeça. Aí eu falei assim, escritório? Você tem um auditório, né, para fazer... Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma sala aqui pertinho de vocês, aqui na Paulista. E eu falei assim... Mas já assim, eu vou lançar esse negócio aqui, vou usar, né, e vou te contar essa história da sala. Aí ele, nossa, aqui perto? Eu falei assim, inclusive, né, dá para ir a pé, né, as pessoas que eu for fazer essa formação, eles podem ir a pé e tal. Tá, negócio fechado então. Não tinha sala nenhuma. Aí eu parei, né, saí de lá, né, com o contrato assinado, mas suando frio, eu falei assim, cara... Aí eu desci 3 quadras para baixo, era um pessoal que eu conheço até hoje, fantástico, de locação de salas para psicólogos, né? Aquelas salas de atendimento para psicólogos. Aí eu fui lá, né? Cheguei e falei assim, olha, eu queria saber quanto custa para alugar, né, uma salinha e tal. Né? Lembra aquela vez, porque eu já tinha feito um contato uma vez, muitos anos antes, né? Tá aqui o meu valor e tal. E quantas vezes por semana você vai utilizar? Eu falei, todos os dias. Aí ela, nossa, hein? Mas você então deve ser um psicólogo e tem muitos clientes. Eu falei, não, você não tá entendendo. Psicólogo ainda. Eu não sou psicólogo. De engenheiro a psicólogo. Eu falei, não sou psicólogo. Aí quando eu comecei a contar a história para ela, né, a proprietária dessas salas, ela virou para mim e falou assim, sabe que eu nunca tinha pensado em alugar para pessoas que fazem o que você faz? Aí eu falei assim, sério? Ela falou, porque o nosso público aqui, né, são salas que os psicólogos alugam para fazer as suas terapias, né, seus processos.
Falou, mas para esse tipo de produto, eu nunca tinha pensado. Aí ela parou para mim e falou assim, o que você precisa para isso? E olha que interessante, eu tinha uma necessidade que ela, proprietária, não tinha enxergado ainda e viu em mim o primeiro cliente Olha, a levar essa que necessidade para ela. bacana. E aí ela falou assim, não, peraí, olha, eu vou falar com o meu sócio, porque outro dia ele falou assim, por que a gente não faz uma sala de treinamentos aqui? Para poucas pessoas, 10 Sim, pessoas, 12 pessoas. Eu falei, poxa, é isso que eu preciso. Porque é o grupo que eu verdade. vou atuar ao longo do ano, exatamente são de 12 pessoas. E a gente pode fazer uma salinha, eu vou fazer sempre 2 turmas de 6, para não ficar muito cheio. Falou assim, ó, volta daqui uma semana. E eu com o contrato assinado, com a data para começar e esperando a resposta da sala. Tá tudo bem, gente. Sangue frio tem que ser assim mesmo. Empreendedor é isso. Tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer acontecer. Só com friozinho na barriga. Friozinho na barriga. Ela me liga uma semana depois e falou assim, William, vem ver a sala. Eu cheguei lá, tinha uma TV desse tamanho, Olha uma que mesa assim delícia. bacana, água, café. Ela falou assim, não, Também foi um negócio para ela maravilhoso. bom, você vai E ainda fechar ganhou uma comigo. consultoria. Eu lembro que ela falou assim, você vai fechar comigo o ano inteiro, né? Eu falei assim, não, pode marcar que eu vou fechar o ano inteiro, tá no meu contrato aqui. Eu mostrei o contrato para ela, ó, tá Aham. aqui, ó, né? O contrato todo que eu tenho assinado até o final do ano de 2019. Ela, olha, aí eu falei assim, tem mais, eu vou começar a vender alguns cursos, e foi aí que eu também fui acrescentando no meu portfólio, que Sim. era o curso de inteligência emocional aos sábados. Então eu vou fazer algumas turmas também. Aí ela parou e falou assim, a gente não abre de sábado, mas para você eu vou começar a abrir, Oi, tá né? vendo? Porque vale o Oportunidade custo. de negócio aí. Oportunidade de negócio. Empreender é isso, não Bacana. é gerar negócio só para você. Isso. Você gerar negócios para uma rede É isso toda. mesmo. E o que foi interessante, e que para mim eu tenho muito orgulho dessa parte da minha história, que foi um ano muito rico para todos da cadeia de negócio. Foi um ano Uhum. rico para quem teve o treinamento, o projeto comigo. Foi um ano rico para a dona do estabelecimento, porque ela pôde ali construir algo maior do que ela imaginava. Para as pessoas, eu falava assim, que aos sábados ela pagava mais para um funcionário ir cuidar e fazer a limpeza. Eu falei, olha, eu estou gerando renda Sim. indiretamente, Olha, porque eu estou usando o espaço muito para bacana uma isso. pessoa que não abria de sábado, mas agora vai abrir, e que vai gerar renda para um trabalhador Para que uma não, outra pessoa. que não vinha Uma de cadeia inteira, na uma cadeia verdade. inteira. Então, Então, isso é empreender. E isso. empreender, eu valorizo muito quem olha o empreendimento na cadeia como um todo. Uhum. E hoje você está na área de tecnologia, muito feliz. Eu sei que meu amigo está muito feliz. Eu fui uma das Muito. primeiras pessoas a saber que Foi ele ia mesmo. voltar para a área corporativa, né? Que a É, gente fala. E aí eu queria que você falasse com a gente assim, o BP da área tecnológica, isso. né? Que é uma área bem atual, né? Sim, Porém muito desafiadora para os RHs também, super. né? Para falar todo esse vocabulário tecnológico aí, né? Com essa moçadinha. Fala pra gente aí rapidamente qual é a emoção de ser um BP né, da área tecnológica hoje, os desafios, né? O que você. Ah, te encantar, eu sei Aham. que encantou, né? Porque era o que Você me você. conhece, Eu te né? conheço, né? Mas aí, lógico que tem desafios também, É, né? Que tem todo dia ali entregas de uhum. RH, Sim, né? Desafios internos, pessoas, né? Apesar pessoas. de ser tecnologia, ainda temos pessoas, muitas Uhum. pessoas. Fala aí um pouquinho para o pessoal conhecer também essa parte. Legal. Eu acho que é importante falar por que que eu parei, né, com minha jornada empreendedora e É, fui olhar uma oportunidade para trabalhar para uma única empresa, né, isso, e fechar o meu negócio, né, hoje eu não tenho mais esse meu negócio. Isso aconteceu, essa mudança aconteceu na pandemia, né, isso. principalmente no ano de 2020, quando começou, eu fiz várias reflexões e aí o que é interessante, né, eu tenho reflexões que sempre eu projeto 10 anos na frente. Então, eu falei, bom, daqui a pouco eu vou estar completando 50 anos, né? Isso lá em 2020. Hoje eu tenho 50 para 51. O que é que eu quero a partir dessa idade, né? E eu falei assim, olha, eu quero ousar mais uma vez. Falei, eu queria fazer algo diferente. Não que o ser empreendedor não era algo que eu estava gostando. Não, Mas eu foi, ousou. gostei. Mas eu falei, não. E eu vi Testou. uma movimentação super importante naquela época, porque eu acho que a tecnologia na pandemia, ela teve uma aceleração de adoção por parte das pessoas. O Isso. que que é isso?
né? Quem imaginaria antes de 2020 utilizar ferramentas de comunicação como o Zoom, por exemplo, de fazer conferências, né? De você entrar e falar para uma sala com 50, 60 pessoas, Isso. né? Quem imaginaria você trabalhar remotamente com pessoas que estão em outros países e outros fusos horários, que antes era algo muito limitado às grandes corporações, Uhum. e hoje qualquer empresa faz isso. Então, Isso. a evolução tecnológica teve um salto muito grande durante o início da pandemia, e todo mundo se viu meio que obrigado a aprender certas coisas que talvez levariam muito mais tempo, por uma Isso. questão de necessidade. E isso eu acho que é um ponto que só o ser humano consegue fazer isso, né? Uhum. Aprender na dificuldade e ousar a si próprio a fazer coisas que ele jamais imaginaria fazer, né? E aí, na época, eu fiquei pensativo, né? Eu falei, bom, e aí, né? Continuo, né, com o meu negócio ou não? E eu comecei a ver esse movimento tecnológico, né, muito rápido, né, e Muita aparecer, coisa né, acontecendo. acontecendo e coisas aparecendo. E aí um dia eu falei assim, olha, eu acho que eu vou começar a olhar o mercado novamente. Isso foi ali mais ou menos para o final de 2020, ver o que as empresas estão fazendo, né? Já algumas empresas já estavam mais abertas, né, pós-pandemia, mas eu quero fazer algo diferente que me dê principalmente uma grande flexibilidade de agenda que hoje, né, na época eu pensava isso, que hoje eu tenho sendo empreendedor, porque eu tinha uma flexibilidade de Sim. agenda, né, mesmo Isso com, com certeza. mesmo A com todas nossa as entregas, agenda a né? gente faz, né? Isso, né? E eu falei, eu não quero entrar Nossa numa gestão. empresa para de novo ter que sair da minha casa no mesmo horário, entrar na empresa, pegar transporte público. Aquilo não era mais o que eu queria, né? Uhum. Isso é uma escolha minha, cada um tem a sua escolha, Sim. né? E aí, olhando ali, né, as oportunidades, eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar alguns meses olhar o mercado na vaga, naquilo que eu sei fazer de melhor, que é ser o business partner, o Uhum. parceiro de negócios de RH que conecta negócios, pessoas e processos de gestão de Uhum. pessoas. Esse é o núcleo duro do business partner, essas três características. E eu comecei a olhar o mercado. E aí, um dia, uma empresa nacional, que é onde eu estou hoje, né, uma Sim. empresa com sede em Porto Alegre, fez um contato comigo e falou assim, olha, gostamos do teu currículo, né? E a primeira coisa eu falei assim, poxa, uma empresa de Porto Alegre, olha que legal. Eu estou, né, em São Paulo e uma empresa de Porto Alegre entrou em contato comigo. Isso jamais aconteceria numa época onde essa tecnologia não fosse Sim. possível de você trabalhar remotamente, Verdade. né, que era algo que eu queria. Eu queria continuar trabalhando remoto, porque, de uma certa forma, o meu negócio, sendo empreendedor, era remoto. Isso. Porque o meu escritório, onde eu produzia o material, era na minha casa, onde eu atendia os clientes era num terceiro, né, lá no Exato. escritório, nesse local que eu comentei, e o cliente, né, num outro lugar. Então eu queria continuar com essa modelagem, porque aquilo me interessava bastante. E qual foi o grande diferencial? Eu fiz o processo de seleção e fui aprovado e assinei o meu contrato em menos de 15 dias. Uhum. E é o choque, Rapidinho. né? Meu Deus. Mas peraí, em 15 dias? Quando eu conto essa história, eu falei, quando a empresa me embarcou nessa jornada, e a jornada que toda empresa precisa ter em mente, ela começa a partir do momento que ela abre a vaga. Uhum. Com Isso vale para certeza. todos. Quando eu vi que a empresa cuidou de mim desde o momento que eu cliquei que eu quero entrar nessa empresa, né, eu tenho vontade de, então eu vou me disponibilizar a ser entrevistado por estas pessoas, e eu vi desde a primeira entrevista um cuidado com as pessoas, um interesse genuíno por aquele profissional, por aquela profissional que estava do outro lado sendo entrevistada, e aquilo foi, nossa, eu quero trabalhar nessa Mesmo no empresa, online, né? mesmo no online, né? Eu quero trabalhar nessa empresa, né? E o processo, assim, em menos de 15 dias, quando eu recebi o contrato, né, já a proposta e o contrato para assinar, eu falei assim, uau, aqui eu quero trabalhar. Uma empresa de Uhum. tecnologia, com rapidez, mas principalmente que tem o cuidado com as pessoas. Isso. E aí eu tô lá, até hoje, apaixonado por essa empresa, apaixonado pelo que eu faço, Ótimo. e numa área de Legal. tecnologia que cada vez mais encanta, são novidades todos os dias, tem todo o seu trabalho técnico, que eu Uhum. gosto,
né, de rapidez, de olhar coisas novas, né? Quando a gente começou a falar em chat GPT, né, e eu olhei e falei assim, nossa, cara, isso aqui vai ser muito legal, como usar isso, né, a potencialidade que essas ferramentas têm e como que a gente trabalha tudo isso na área de tecnologia para poder levar também uma jornada de experiência para os nossos clientes. E os colaboradores também, né? É, Que você tem esse papel aí de continuar exato. fazer o que você recebeu quando você viu lá É. de fora, né? Que era uma empresa que você muito queria, que é Uhum. tecnológica e cuida das pessoas. Né? Isso. Agora esse papel também é seu. É meu. E Lu, e tem mais um ponto agora que você estava falando, né? E que eu gosto bastante, é quando você tem uma diversidade dentro da empresa. Lá a gente tem Legal. uma diversidade muito bacana. Gosto. E esse é um recado meu também que eu queria deixar aqui nesse podcast, né? Para quando você for fazer uma entrevista e conhecer da empresa, mais do que os números, né, mais do que o quanto a empresa lucrou, mais do que se ela tem capital aberto na bolsa A ou B, busque saber como que ela leva o tema da diversidade Isso e da mesmo. responsabilidade social. Né? E quando eu falo de diversidade, ela é de gênero, ela é quando você considera a faixa etária das Uhum. pessoas, né? Hoje a gente tem pessoas trabalhando lá de 18 a 60 anos. Né? Você imagina você sentar numa mesa, né? Ou ir para uma reunião onde eu, por exemplo, estou completando 51, dialogando com uma pessoa de 40, de 30, de 20, o quão rico Com certeza. são as ideias que surgem para a Olha aí, solução que de dica problemas. maravilhosa. É, Não é só no papel, não é só no discurso, é na Exato. prática. exato, Isso é muito importante, né, exato. dentro das organizações. E muito empresário ainda não tem esse olhar. Eu estava conversando hoje com uma prospect, né, e falei para ela, aqui a gente não trabalha desse formato. Uhum, Eu vejo o candidato como um todo. perfeito. Né? Não é que tem que ser masculino, que tem que ser XPTO, como a gente Uhum, fala. uhum. Né? Vai vir lá a requisição, mas eu vou olhar como um todo. Eu não Exato. vou olhar, né, piamente ali, atendendo os seus requisitos, não. Uhum, Se tem potencial, ele vai chegar na entrevista. Né? perfeito. Esse é o olhar que tem que ter. Né? Então, assim, esse é o mundo dos sonhos, né? De qualquer RH, eu acho, né? Poder trabalhar de verdade a diversidade. Né? Uhum. Porque lá atrás eu já trabalhei um pouco a diversidade sem saber. Olha Porque só. eu nunca tive esse olhar. Uhum. Né? Esse olhar de sexo, de idade. Uhum. Né? Se você está começando, vamos começar junto. Vi potencial em você, vamos lá, vamos Exato. junto. Né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse olhar ainda. Está com uma faixa assim. Bom, William, eu ficaria aqui, ó, horas. Tô falando que o podcast tem que ser 2 horas agora. 2 horas. Vamos mudar aí? Vamos mudar para 2 horas, porque 1 hora não tá dando Olha conta. só, olha né? só. O pessoal vai adorar ter um episódio 2 do William, talvez, né? Olha só. Muito bom, né? Porque tem muito conteúdo, gente. A gente nem falou da parte de professor. Olha só. Vamos ter que deixar para outro episódio Fica mesmo. para outro episódio. Muita história do Will. Todo mundo quer conhecer mais do Will. Tá? Perfeito. Para finalizar rapidamente aqui, eu tenho aqui Você conhece aqui? Terapia de bolso, não Eu conheço. conheço. Prazer, terapia de bolso, Will, meu Olha amigo. só. Tá? Gente, 100 perguntinhas aqui pro Will. Escolher uma. Opa, muito Essa bem. daqui é a pergunta que a Lu não fez. A pergunta que a Lu não fez. Mas o baralho vai te fazer. Ah, é? Então, peraí, vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai responder ou se ele vai fugir, gente. Porque Tcharam, eu atenção. não tenho ideia. Eu também não. Não? Não vi. Vamos ver como ele vai se sair. Vamos ver. Nossa, Fácil ou difícil? ele já falou isso aqui. Baralho, poxa, ele já começou fazendo isso. Para você ver que os 3 que eu comentei dentro de mim, eles também jogam a meu favor, hein? Olha só, tô Eu nem jogando. vi, hein? Eu tô com medo de você, William. Pelo amor de Deus. Qual palavra usaria para definir a pessoa que você é? Agora, uma palavra. Uma palavra. Agora eu vou dificultar. Perfeito. Para mim, a palavra que... O Will de hoje, tá? É, Não vai buscar os outros, não. não, mas eu preciso trazer a palavra que me leva hoje, ela tem que ser curiosidade. Curiosidade. Em tecnologia, você precisa ser curioso. Uhum. Você precisa ser curioso, porque a curiosidade te leva a aprender, te leva a buscar soluções mesmo sem ter recursos. E curiosidade
Eu gosto, né, e aí eu acho que, né, fica pro capítulo 2, né? Eu falei assim que eu gostaria um dia de ter um podcast para falar um pouco mais filosoficamente, porque eu Sim. gosto desses Também, assuntos. gente, tem Né, muitas coisas do Will. esses, O Will tem várias vertentes que a gente não falou aqui. esses assuntos mais transcendentais. Isso. E eu falo que a curiosidade tirou o homem, né, da caverna. Aham. E isso a Verdade. gente esqueceu ao longo do tempo que curiosidade é uma virtude Uhum. e virtude move a gente para a ação. Com certeza. Se eu não for curioso, eu não tenho ação. E aí você pode motivar, você pode colocar a pessoa na sala, você pode fazer treinamentos motivacionais. Se ela não for uma pessoa curiosa ou não exercitar essa virtude, essa ação de ser curiosa ou curioso, nós estamos perdendo um talento. Verdade. Ai, que lindo! Ficaria aqui 10 horas a mais, mas não posso. Não podemos, né? A gente pode fazer isso depois, né? Nossos happy hours. Perfeito, perfeito. Tem uma lembrancinha para você Opa, de agradecimento olha só. que espero que você goste. Que bacana, né? Tá vendo? Olha, pode abrir aqui? Lógico. Olha, então, vamos ver a reação. Olha, mas eu fico bastante feliz em poder participar dessa sua jornada. Olha só, agora vamos abrir até um vinho aqui, hein? Olha É o que a só, gente não gosta, perfeito. que é vinho. Muito bom. Muito Pra obrigado. você lembrar da gente lá, quando você for Perfeito. abrir o vinho. Perfeito. Aí você tira aquela foto e manda lá, né? Mas não sei é- da onde. Mas é aquela foto, né, que eu não apareço, só aparece a Isso, taça, a o taça. copo, né? Né? Agora o abridor aí. O abridor, né? O isso resto mesmo. não vai aparecer. Bom, muito obrigada de novo e de novo e de novo. Sempre, Muito né? obrigado. Por tê-lo na minha vida. A gente troca muita figurinha mesmo, muitas verdade. ideias. Eu tô pensando em uns projetos novos aí também. Já falei pra ele, viu? Eu adoro colocar as pessoas nos projetos aí. E é isso, pessoal, né? Terminamos aqui mais esse episódio com muito conteúdo. Acompanhe os próximos, a gente vai estar aí do YouTube, @Motivale, com novos episódios todas as terças às 18 horas. No Instagram, além do rh.pod, você fica acompanhando lá quem são os próximos convidados que vão trazer bastante conteúdo pra gente. Dá like lá, compartilha e envia para todos os seus amigos aí para conhecer o nosso podcast. Até mais!